a man, but he can't be born of a woman. Devia ser um homem, mas ele não podia ser nascido de uma mulher. A sex act. Um ato sexual. So the virgin birth, Então, o nascimento virginal, the Holy Spirit overshadowed Mary. o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Therefore, Jesus was not a Jew. Portanto, Jesus não era um judeu. Jesus was not a Gentile. Jesus não era um gentio. Jesus was God. Jesus era Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom, mais uma vez vamos à leitura de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Primeiros Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Grande Pai Celestial, mais uma vez nós temos a oportunidade de Te adorar, sabendo que é de mortais que o Senhor recebe honras e glórias. É de mortais que o Senhor recebe agradecimento de redenção. Os anjos não caíram para poder saber o valor da redenção, mas foi o homem que caiu, diz o seu profeta. E agora nós sabemos o valor de estar perdido e ser achado, de estar morto e reviver. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Representados no rapto. Nós temos aquele que nos representa desde o início da Bíblia,
Enoque foi raptado e não viu a morte. Deus para si o tomou. E o profeta diz que ele representa a noiva. Então nós temos o nosso rapto representado já por Enoque. Se ele foi arrebatado e nunca mais foi visto, porque ele andou com Deus. Ele não andou um pouquinho com Deus. Ele andou com Deus. Tem gente que anda um pouco e para. E tem que andar com Deus. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então nós temos aí quem nos representa neste rapto. Mas na sétima era da igreja, houve uma confirmação para relembrarmos que há um arrebatamento. Deus teve que tomar um homem outra vez. Lá ele tomou o sétimo depois de Adão. Aqui ele tomou o sétimo depois de Paulo. Paulo primeiro e Brano sétimo. Isso tudo mostra uma representação. Se eu estava lá, que a questão é esta: se eu estava em Enoque, eu serei arrebatado. Se eu estava em Brana, eu serei arrebatado. Se eu não estava, não serei. Por que não Cristo? Espera lá. Cristo tem tudo. Você sabe que Cristo, você estava com Ele no nascimento, você estava com Ele na vida, você estava com Ele no sofrimento, você estava com Ele no Calvário, você estava com Ele na morte, você estava com Ele na ressurreição, e você estava com Ele no seu rapto, quando Ele foi levado ao céu com novo nome. Lembra disto? 132 do primeiro selo, me parece que 268 da mensagem, essa outra mensagem traduzida agora, dos selos. Mas o 132 que sempre nós falamos, irmão Brana diz que quando Jesus venceu e subiu, ele subiu com um novo nome. Então nós já temos representação de nosso rapto. Aqueles que têm nos representado neste rapto. Se estávamos em Enoque, vamos no rapto. Se estávamos em Cristo, vamos no rapto. Se estávamos em Brana, vamos no rapto. E não tem jeito de você estar num destes e ficar. Mas não tem jeito de você não ter estado em um destes e subir. Então é bom a gente ver se a gente anda com Deus, ver se a gente teve um novo nascimento como Cristo nasceu. Aquele nascimento de Cristo não era o nascimento nosso, da nossa mãe. Aquele nascimento de Cristo era um novo nascimento, era nascimento do Espírito, não era do sexo, era do Espírito. Por isso, quando você nasce de Deus, não é com auxílio de ninguém, é só você e Deus. É um nascimento importante. Se você nasce com Cristo, aí tem o tempo, andar com Cristo, como Enoque andou. Sofrer com Cristo, como Cristo sofreu. Morrer com Cristo. Morrer sem reclamar. Que tem hora que sofre, mas é uma reclamação, é uma murmuração. Não, e não adianta. O sofrimento com reclamação não é visto por Deus. O
verdadeiro sofrimento é aquele que não reclama. Este é o sofrimento que Cristo sofreu, não reclamou. Nós devemos ter esse tipo de sofrimento. Então é nascer, andar, viver, morrer, sofrer, morrer, como Cristo morreu. A forma dele morrer também foi desamparado. Ele teve desamparo, o sol escureceu. O profeta diz assim, a lua deu uma neurastenia nela. Vê para mim, irmão, o que é isto. Neurastenia, nervosa, talvez é um impacto nervoso nela. Também não mostrou seu brilho. As rochas rebentaram e rolaram naquele dia da morte e logo a ressurreição do Senhor. Então tem coisas que nós temos que passar. Aí Cristo nos representa também. Esse rapto nosso. Estamos representados em Cristo. Aqui Cristo é um trabalho completo. Enoque, a Bíblia diz, andou com Deus, e Deus para si tomou. Agora Cristo, que foi arrebatado com um novo nome, ninguém pode ser arrebatado com um nome apenas de salvação. O nome de salvação te dá salvação. O nome de arrebatamento te dá arrebatamento. Irmão Brana diz que o novo nome está nos 7 trovões, os 7 trovões te dá fé de rapto. Então, para ser arrebatado, é como Jesus foi. Jesus subiu ao céu com um novo nome. Durante 7 eras, tivemos que fazer memória deste nome Jesus. 7 eras, fazendo memória desse nome Jesus. Você vê, ele disse fazer isso em memória de mim. Tomar a ceia representava a vida, morte dele, sepultamento, ressurreição. Então, você já tem tudo. É exaustão nervosa. Por isso que é uma neurastenia. Por isso, quando eu tomei muitos remédios, então eu tinha esse problema aqui. Ataque nervoso. Tem gente que dá um tique-tique. É um ataque nervoso. Então o profeta diz, a lua deu uma neurastenia. Quer dizer, uma exaustão nervosa. Um ataque nervoso na lua. Como que esse povo pode fazer isso? Ela não podia falar, ficou nervosa. Diz, não vou brilhar também, porque eu só estou brilhando quando o sol bate em mim. O sol escondeu o rosto, ela ficou nervosa, porque agora ela também não podia fazer nada. Só deu o seu sintoma de repúdio ao que os homens estavam fazendo com o Salvador. Mas é o que eu gostei, que agora que a gente está memorizando, que Cristo morreu, ressuscitou e subiu. O rapto dele foi com um novo nome. E se o rapto de Cristo foi com um novo nome, o nosso também tem que ser com um novo nome. Se ele subiu com um novo nome, isso daí foi Brana que falou. E eu creio porque foi Brana que falou, que eu não encontro lugar nenhum na Bíblia. Eu agarro no que Brana falou entre a vida e a morte. Ele diz que é assim. Ele subiu com um novo nome. Por quê? Porque no Apocalipse já estava anunciando o seu novo nome, mas só seria revelado nos dias da voz do 7º anjo, 7º selo, 7º trovão. Porque estaria neste personagem aquele novo nome. Estaria neste personagem. Amém. É tão bom. E aí você vê o homem com um nome humano. Certo? Quando nasci, então me puseram o nome de William. Mas ele já nasceu um Brana, ele disse. Quando nasci, me puseram o nome de William.
Ele já era Cristo. Quando nasceu, lhe puseram o nome de Jesus. Lá atrás, estou falando de Oriente e Ocidente, certo? Entre judeus e entre gentios. O Ocidente é os gentios, o Oriente são os judeus, onde Cristo veio fazer o seu trabalho de salvação. Mas como ele subiu com um novo nome, ele tinha que descer. Aí o mesmo Senhor descerá do céu. Aí ele desceu com um novo nome. E as pessoas não entenderam que aquele era novo nome. Eles complicaram as coisas no tempo de irmão Branham e disseram que irmão Branham era Jesus Cristo. Quer dizer, eles complicaram a coisa. Não era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo com um novo nome. Então eles tinham que olhar o nome da pessoa, que estava Jesus Cristo manifestado, porque Jesus tinha descido do céu. E nós já pregamos sobre isso, mas eu creio que cada vez que fala, tem mais luz. Então você vê, 1 Tessalonicenses 4,16, ele está descendo do céu. Apocalipse 10:1, ele está descendo do céu, o anjo forte. Apocalipse 10:7, ele já está na terra. Ele desce do céu, mas as pessoas só vê ele no ar. Eles não conseguem ver ele pisar na terra. Quando ele pisa na terra, isso é, Deus se materializando, Deus se encarnando, Deus manifestado num homem. E esse é o sétimo, depois de Adão. Você vê? Enoque. E aqui o sétimo também, depois de Paulo, Branham, que é os dias de Enoque, outra vez. E nós estamos aqui vivendo com o resultado da mensagem deste sétimo. Comemos o alimento do sétimo anjo. Pregamos o alimento do sétimo anjo. Por isso, o verdadeiro eleito, eu vou dar só uma sacudidinha. Alguém pensa, mas está dizendo que eu não sou eleito? O verdadeiro eleito, ele pode viver sozinho. Ele tendo essa mensagem. Agora, não é apenas ter os livros, porque os livros nós já temos desde 60 por aí. Nós temos livros. Faz 50 anos que tem os livros. Não é só ter os livros. É ter a revelação que está dentro deste livro. Não é só ter a Bíblia. Nós tivemos aí 2 milênios tendo Bíblia. Mas não é ter Bíblia. É ter revelação da Bíblia. Com a Bíblia, o povo batizava no batismo romano, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse batismo nunca foi de Deus. Os apóstolos nunca batizaram Pai, Filho e Espírito Santo. Ou aí vem o outro, que tem gente que é intelectual, que é teólogo, e diz, Jesus mandou batizar e eu obedeço a Jesus. Teólogo diz isto. Eu obedeço Jesus, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ele disse que obedece a Jesus. Jesus nunca mandou eles ir lá nas águas e descer o povo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus mandou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas o teólogo, nem pentecostal, conseguiu ver isso. Só o eleito que viu. E quando nós vimos, o que aconteceu? Saímos dela. Eu só quero que você entenda isso. O dia que você ver o novo nome, você sai também destes ministérios, dentro da mensagem, que não crê no novo nome. Você sai, porque você tem revelação. Você não é empurrado por alguém, nem carregado. Eu não estou aqui para carregar a igreja. Estou para pregar e você tem que ter a mesma revelação para caminhar. Se você não tiver, isso eu te garanto, você não vai comigo até o fim. Hoje você diz amém, glória a Deus. Talvez daqui a uns anos você diz, aquele homem lá é um falso. Irmão Branham era um Deus, mas quando ele revelou os selos, para muita gente ele era um demônio. Se você procurar a fase presente do meu ministério, pregada pelo irmão Branham, a fase presente do meu ministério,
Ele estava sendo rejeitado. Por isso ele pregou a fase presente. Não era a fase presente, estou curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo maravilha. Não, estou sendo rejeitado, mas permaneço com a palavra. Leia a fase presente do meu ministério, para você ver. Leia a fase presente do meu ministério hoje, do ministério da noiva hoje. Leia a fase presente. A fase presente do ministério da noiva não é o ministério de Goiânia. É esse ministério, a fase presente, que é rejeitado por causa da palavra. Outros ministérios têm sido rejeitados porque eles acham que fizeram alguma coisa errada. Mas aqui eles rejeitam a palavra. Eles rejeitaram Brana porque Brana revelou a palavra. Eles não puderam ter luz daquela palavra. Amém. Então, a hora que nós vivemos é uma hora tremenda. Escuta para você ver o que o irmão Brana diz. Espero que eu não perca aqui algumas folhas, que eu não dou conta de tudo, né? Mas, pelo menos um pouquinho, você escuta irmão Brana falar assim: obra-prima de Deus identificada, 153. Eu atravessei aqui é outro que eu tenho dificuldade. Valley Forge. Estive naquele dia, naquele rio gelado com George Washington. Eu, Brana dizendo, eu atravessei. Agora, Brana nasceu em 1900, George Washington em 1700. Brana diz, eu estive, eu atravessei o Valley Forge. Estive naquele rio gelado com George Washington. Eu fui um daqueles soldados americanos. Aí o Espírito disse, está vendo? Aí o Espírito não entende, olha para você ver como que é as coisas. É assim como não entende o rapto por representação no irmão Brana, naquele dia, no Monte Pôr do Sol. É um rapto por representação, não é o rapto. É a representação. Eu tenho que ser raptado. Mas se eu não estava lá, você diz, mas eu nasci depois. Você está vendo o William Branham? O William Branham nasceu em 1909. Ele está dizendo que ele esteve lá em 1732. Que ele atravessou o Valley Forge, naquele rio gelado com George Washington. Eu fui um daqueles soldados americanos que não tinha sapatos para marchar contra os britânicos. Eu fiquei com os pés frios aquela manhã, quando enrolei meus pés. Eu vi Washington sair do ermo, ensopado até a cintura, por orar a noite toda. Eu estive ali quando isto aconteceu. Vocês veem? Isso é por representação. Ele não ia dizer, eu estou no Kennedy. Certo? Eu estou no John Kennedy. Não. Ele não estava ali. Oh, mas ele viveu naqueles dias. Não. Eu estava em Washington. Eu estava com ele. Eu estava ali descalço. Eu estava em pé. Porque Washington era um cristão, orava a Deus, foi a forma de fundar o país dos Estados Unidos. Mas no tempo do profeta, era um Acabe, não era George Washington mais, era um Acabe que estava no trono, dominado por uma Jezabel. O irmão Brana pregou isso. Não é falar mal, tem que entender os acontecimentos. O que aconteceu? Que dia que você está vivendo? Quem que te representa? Aí quando eu disse, eu estava em Brana. Você disse, mas você já foi? Quando ele estava lá no Monte Pôr do Sol, eu estava com ele. Quando a espada caiu na mão dele, eu estava com ele. Aí tem aqueles que andaram com o irmão Brana, eu nunca te vi. Eu nunca te vi lá. Eu que estava lá, mas você estava, mas não viu. Eu que estava lá. Por representação.
Porque eu creio na mesma coisa. Eu estava em Brana naquele dia, como o irmão Branham dizia, eu estava com George Washington. Tem certas coisas que é tão boa. O Desvelar de Deus 290. Eu estava com George Washington quando ele atravessou o Delaware. Eu estou identificado com ele. Até isso daqui eu precisei, porque eu não entendo de nada, né? Mas é bom, né? Delaware é um dos 50 estados dos Estados Unidos da América, localizado na região da Nova Inglaterra. E mais coisa aqui, que se eu for ler, depois eu tenho que chamar o irmão Leônidas para ler. É em inglês, né? É interessante, eu estava lá. E eu não entendo inglês, e eu estava lá e entendi aquilo. E eu estava lá. Certo? É isso. E eu estava com George Washington quando ele atravessou o Delaware. Eu estou identificado com ele, isto é certo. Eu estava com Abraham Lincoln na conferência de Gettysburg. Espera lá. Ele estava também em 1809. Ele estava lá com Abraham Lincoln. Oh, que coisa. Isso é só crer num profeta. Eu estava lá de pé. Aí o Espírito pega isso aqui. Está vendo? Essa foi a reencarnação. Ele devia ter estado lá em algum soldado e agora ele é Brana. Você vê? O Espírito perverte a coisa. Mas não, ele estava lá por representação de Deus. Eu estava lá, eu sou um americano. Tudo que aconteceu, as glórias da América, eu tenho participado, como também a sua corrupção, porque eu sou americano e eu sou um brasileiro. Todas as glórias do Brasil, nós aproveitamos e participamos dela, mas toda a sua vergonha, toda a sua decepção, nós também sofremos, porque somos um brasileiro desde o início desse Brasil. Isso daqui acaba de me ensinar o que eu sempre gosto de ver. Eu sou um pedaço de terra daqui mesmo, pertinho aqui. Se você notar, é isso aí. Cada pessoa tem a sua terra. Eu passo por certa cidade que eu acho tão feia. Diz, como pode esse povo morar nessa cidade? Eles eram terra daquele lugar. Por isso que eles estão naquele lugar. Agora, tem aqueles imigrantes, né? E tem aqueles que saem de um lugar para o outro e dá certo, mas é porque há necessidade daquilo. E que Deus tem algo também, até para muitos Deus tem algo em certas mudanças que as pessoas fazem, mas tem que pedir muita direção de Deus para aquilo, não é ir mudando fácil, não, tem que pedir a direção de Deus. Muita gente já quis vir para Franca, eu desvirtuo elas, fica aí, você pode servir aí na sua cidade. Eu quero ficar mais perto do povo. Se você ficar lá perto de nós, você não vai na igreja, que nem os nossos não vão. É melhor você ficar longe, que pelo menos de 6 meses, 1 ano, só uma reunião, assim, ele disse, tá bom. Um irmão me ligou e disse, o senhor pode vir aqui pelo menos de 6 meses? Vamos, né? Eu dou um jeito de ajudar vocês, que eu já passo por esse lado aí. E outros que ficam anos e anos. Mas o que a pessoa tem crido é alimento suficiente para poder fazê-la firme. Eu queria que cada obreiro entendesse que o que eles fazem é apenas regar uma semente que nós plantamos. Não tome glória para si, só porque cada um de vocês põe uma gravatinha igual eu, põe um terno igual eu. Simplesmente caminha ali, dando graças a Deus, onde Brana caminhou, onde nós hoje caminhamos. Não é pensar que nós somos alguma coisa, é a misericórdia, tudo é Deus, é a misericórdia, é Deus operando de forma que as pessoas não crê e de forma que o eleito vê. Porque Deus não está preocupado que todo mundo o enxerga, não, Ele quer só o eleito. Ele já disse, as minhas ovelhas ouvem
a minha voz. Amém. Agora, não é por isso que o obreiro agora vai parar de usar gravata. Vocês entendem, né? Os pregadores da mensagem aí por todo o Brasil que nos auxiliam. Eu admiro cada um que faz o seu trabalho no seu lugar e que a honra que eles levam é daquilo que eles fazem, com amor, com dedicação. E essa honra você tem que escutar os outros falar. Não é eu pregar e depois chegar ali e falar: irmão, você viu que grande mensagem que eu preguei. Aí eu estou falando de mim mesmo. Espera o outro falar de mim. Diz aí, mas tão difícil, eles não falam, então eu vou falar. É assim, o povo não fala. Agora, nós temos testemunho em nosso ministério de pessoas, não vou falar porque senão não fala das outras, mas temos do nosso ministério de falar o que nós falamos e que eles ouvem por esse Brasil afora. Entende? Eles sabem que isso é verdade, eles gostam disso. Agora, nós temos aprendido com quem? Eu estava no Monte Pôr do Sol. Eu estava com Brana, quando ele recebeu a espada na mão. Eu estava ali com ele. Quando deu um estrondo, uma explosão, que rebentou pedras daquela montanha, eu estava lá com ele. Eu estava com Brana quando ele estava tirando o carrapicho da barra da calça. Bom, eu estava com Brana quando o anjo pegou ele e arrebatou ele para dentro da nuvem formada pelos próprios anjos. Você estava lá? Então, que assim, amém. Eu não sei se estava. Não, você tem que ter fé para isso. Eu estava lá, irmão Brana fala isso aqui numa convicção que você pensa que ele viveu naquele tempo. Você pensa que ele era daquele tempo, você pensa que George Washington era do tempo de Brana, o Lincoln era do tempo do Brana. Não. Ele está mostrando, porque ele é um americano, ele diz tudo o que acontece aqui, escuta que eu estava lá, eu sou americano, estou identificado com isso, amém. Agora, para ser americano com toda a vergonha que há na revolução, eu a carrego, porque eu sou um americano, isto é certo, amém. Eu estou falando alguma coisa aqui para mim chegar a tocar nessa parte espiritual, que de vez em quando estou dando uma bicada, né? Eu creio que isso aqui é muito bom. O poder de Deus para transformar 152. Ele fala também, ele está repetindo assim, quando eu penso no Valley Forge, George Washington, com 2/3 de seus soldados, sem sapato algum em seus pés, naquele dia frio, para nos fazer a economia do que somos. E então, americanos vendendo americanos, seu irmão e irmã, morte sob um truque falso, por um lucro imundo, a raiz de todo mal, o desejo de dinheiro, o amor ao dinheiro. Toda coisa enlouqueceu, não sabendo que toda esta coisa perecerá. Mas se você não obtém nenhuma fumaça, você não pode obter o gosto. Perseverante 15. Mensagem. Por exemplo, George Washington, aqui no Valley Forge, depois de orar a noite toda na neve, até os seus quadris estavam molhados até a sua cintura, e o rio cheio e gelo, mas ele captou uma visão de Deus, ele captou a fé de que Deus ia dar-lhe a vitória, e o rio não podia ter tido gelo demais nele. No entanto, mais de 2/3 de seu exército não estava nem de sapatos nos pés. Seus pés estavam envoltos em panos, encontravam-se naquele rio. No entanto, ele sentiu no coração que Deus havia lhe dado a vitória. Aí você pensa que você tem que estar no meio de um grupo grande de gente, muitos irmãos fervorosos. Não, você tem que estar, nem se for pisando no gelo, que não é no gelo fino, mas na hora da luta, e saber, Deus tem nos dado uma vitória tamanha através da revelação da sua palavra. Amém. Ele diz aqui, escuta bem, eu havia calçado
ele havia alcançado resposta em oração. No dia seguinte, sabemos, 3 balas de mosquete atravessaram o seu casaco sem tocar nele. E o rio não podia detê-lo, tampouco uma bala de mosquete podia detê-lo. Ele foi persistente, porque ele havia alcançado resposta em oração. E ele tinha fé no que estava fazendo, naquele que o dirigia, o qual era Deus. Falar de um homem desse aqui, que foi presidente dos Estados Unidos. E o que é que o povo faz hoje? O que é que eles estão fazendo? Tudo, não pode falar muito na riqueza, porque o país também está quebrando, se já não estiver quebrado. O que o irmão Branham falou no tempo dele, irmão, está cumprindo agora nos Estados Unidos. Ele diz, nós estamos vivendo de impostos que ainda o país vai receber daqui 40 anos. Então agora, acabou de receber, eles estão em dificuldade também. Não pense que as coisas estão fáceis, não. Em dificuldade. Mas cadê um presidente como George Washington, como Abraham Lincoln, de ficar lá na guerra? Na guerra. Não, o que nós fazemos hoje, nós mandamos o povo para a guerra. Naquele tempo, o presidente ia. Ele estava lá. Ele ajudava a enfrentar a coisa. Não é fácil, não. Então, vê como que a coisa mudou. Se nós olharmos o que William Branham fez, é uma vergonha o que nós fazemos hoje. Quando você lê uma libertação total, irmão Branham diz, ele tinha orado 3 noites, 3 dias e 3 noites. Aí ele chegou na igreja e disse, Senhor, a gente não faz nada. Você já pensou bem, a gente não faz nada, orava 3 dias e 3 noites. E nós então, que oramos 5 minutos, 2 minutos, Senhor abençoe esse alimento, amém. Já vai para a cama, não dá nem para ajoelhar, vai deitado, meu Senhor, muito obrigado, amém. Você já pensou bem? Quando lembra de fazer esse tamanho de oração, e saber que nós temos um que nos representou, que orava 3, 4 dias e noites, atendia o povo, como eu disse para vocês há dias atrás, 8 dias direto, dia e noite, parava só um pouquinho e comia alguma coisa atrás do púlpito, e o povo esperando na fila de madrugada, esperando o Branham dormir um pouquinho para poder levantar outra vez, não é dormir a noite inteira, como nós não deita e dorme 8 horas, não, deitar e dormir um pouquinho, já levantar, para ter força outra vez, para orar pelo povo, a madrugada toda, o dia inteiro, a noite toda outra vez, 8 dias, é uma vergonha, nós reclamamos de tudo, dá até dó de nós, reclamamos de tudo, e parece que nós não estamos representados naquele homem, não estamos representados em Jesus Cristo, que não reclamou de nada, apanhou, sofreu, morreu, para salvar quem não presta como eu, como você. Eu penso que ele salvou boas pessoas. Ele diz, o são não precisa de médico, se os doentes, eu não vim chamar justo ao arrependimento, e sim pecadores. E depois nós queremos achar que somos alguma coisa diante de Deus. Só Deus para ter misericórdia, né? Mais um pedacinho de George Washington. 155, quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. 155, agora, no nome de Jesus Cristo, eu tomo cada espírito aqui sob meu controle, para a sua glória, que as palavras que tenho pregado possam ser manifestadas. Ele está aqui agora. Eu gostaria de poder dizer-lhes como é. Oh, que coisa! Se ele me dissesse para ir amanhã de manhã à sepultura presidencial e despertar George Washington, eu lhes diria para virem observar isso. Justamente o que ele me dissesse, então vem, eu não sei o que ele diria, mas o que ele disser será a verdade. Amém. Glória a Deus. Também tem muita coisa, mas eu já falei para vocês, então vou só dar aqui os parágrafos,
outra vez, que a gente estava no irmão Brana. Isto é a representação. Não quer dizer que foi o meu rapto. Estou dizendo que aquilo me representa, porque eu vou ser raptado. Se eu não estivesse em Brana, então eu não estaria nem no Monte Pôr do Sol. Se eu não estivesse em Cristo, eu não receberia suas curas, suas bênçãos, sua salvação. Porque você tem que ter um Cristo completo. Um Cristo que nasce e o seu nome será Jesus. Um Cristo que morre, sobe ao céu com um novo nome. Você tem que ser um Cristo completo na terra. Ele te representa. Então você aqui na terra nasceu em nome de Jesus Cristo, andou em nome de Jesus Cristo, batizou em nome de Jesus Cristo e morre em nome de Jesus Cristo e é arrebatado com um novo nome. Amém. Isso assusta o povo, mas se você acompanhar o que o irmão Brana pregou, você vai ver que esta é a verdade. Não é uma inovação, não é que eu estou dizendo coisas novas para você. Estou só repetindo o que o William Brana pregou lá atrás e nenhum de nós, nem eu consegui ver 29 anos. Não consegui ver. Mas graças a Deus porque vejo isso hoje. Amém. Bom, o 7º selo 150, só para você ver se você estava representado lá. Eu não posso nem ler tudo porque não vai dar tempo. Ele diz assim: nisso me senti quase fora de mim. Vocês dois se recordam? Eu estava no oeste e os anjos estavam vindo para o oriente. E quando chegaram onde eu estava, fui levantado para estar com eles. Se recordam? Estavam vindo para o oriente. E o irmão Sotman, assentado aqui hoje, testemunha. E também o irmão Norman. Eu por pouco lhe persuadi a que ficasse para encontrar aquele animal. É correto, irmão Sotman? Ali o veio em vocês. Porém, ele já me havia dito que não o faria. Eu não disse mais, segui adiante. Então estávamos assentados ao lado da tenda naquele dia, quando você, irmão Sotman, se recorda que umas coisas estavam sendo reveladas e nisso lhes fiz jurar, vocês dois. Onde está o irmão Norman? Ou será que eles estão vivos? Pode saber que eles já foram. Quando você vê o irmão Brano falar de uns homens, diz, se estiver vivo, eu queria encontrar com eles. Os homens ouviram o segredo que o irmão Brana contou para eles, dizem, vocês não vão contar, porque tem o tempo que não pode contar. As pessoas têm que entender isso. Tem o tempo que não pode contar, e tem o tempo que tem que se contar. Esse é o tempo que você tem que saber da revelação. William Brana escutou a revelação e Deus falou para ele, não diga a ninguém. Não é não pregue para ninguém, não diga a ninguém. É só para você que eu estou falando. Não diga a ninguém. Quer dizer, jogue isso no meio de suas pregações, inclua isso aí, e eles saberão lá adiante. Deus sabe muito bem, irmãos. Deus trabalha muito bem. E Ele pega os seus no dia. Se você diz que não consegue ver, é porque Deus não pegou. Porque se Deus te pegar, você vai ver. Se Deus te pegar, Ele faz você ver. Mas se Ele não te pegar, você não vê mesmo. Isso daqui não é mostrado nem por teólogos que andaram com o irmão Brana. Não. Esses não vê. O irmão Brana diz que esse do que faz é cegar o povo. Temos inúmeras mensagens do irmão Brana, ele falando isso. Mas aí o irmão Brana continua dizendo, está ali, lhes fiz jurar que não mencionariam o que esteve sucedendo. É correto? Então dei a volta e fui para a tenda. É correto? Foi porque era isto que estava sucedendo. Foi exatamente o que era. E sabendo que não podia dizer nada, até que já houvesse sucedido. Ele não podia falar antes de suceder. Depois que sucedeu, aí ele podia falar. Mas no dia que ele estava pregando, no dia que estava acontecendo aquilo, ele não podia falar para ninguém. É o dia do 7º selo. É o dia e hora que ninguém sabe. Ele não fala, esperando isso aqui acontecer, até que houvesse sucedido. E ver se as pessoas estavam entendendo ou não. Depois que sucede,
Aí vou ver se as pessoas entenderam ou não. Olha, eu precisava ter tempo de ler isso aqui. Sétimo selo, 165. Eu estava de pé ali e deixou de soar a explosão. Eu estava olhando assim para o ocidente e eles chegaram e me arrebataram no ar. E então eu estava fora de mim. Isso daqui não é visão não. Isso daqui foi quando aconteceu. A visão disso daqui foi quando ele pregou: senhores, este é o tempo. Ele pregou no final do mês de dezembro de 62. Senhores, este é o tempo. Ele já estava falando disso aqui, dessas visões. Quando foi? Naquele dia 28 de fevereiro de 63, não era uma visão, era acontecimento daquela visão. O que as pessoas lêem na Bíblia é a visão de João, mas quando você vê isso acontecer nos dias de Brana, não é a visão de João, é o cumprimento da visão de João. Tem gente que diz: não, Brana só estava repetindo a visão. Isso é falta de luz, gente. Nos dias da voz do sétimo anjo, não é dia de repetir a visão de João, é dia de cumprir o que João viu. Nos dias da noiva, é dia de cumprir o que Brana viu. Aquilo que ele não podia falar naquele dia, para ver se as pessoas primeiro tivessem sabendo daquilo. Eu quero voltar a isso, ver se as pessoas estavam entendendo ou não. Aí veio o anjo que me parecia tão extraordinário, estava à minha esquerda, onde eu entrei à constelação, porém, contando da esquerda para a direita, ele havia sido o sétimo anjo. Agora recordem os 7 mensageiros. O sétimo selo, 201. Quero que notem outra coisa que sucedeu. E se vocês chegarem a escutar a fita, senhores, este o tempo, ali escutarão que um anjo me era muito sobressalente. Os demais eram comuns. Tem que se entender isso também. Um anjo era sobressalente, um anjo era importante, um anjo era brilhante. Os outros eram comuns, porque os outros eram anjos das eras passadas. Ele era o anjo, aquele anjo representava ele na era presente. No sétimo selo era representado por aquele anjo. Era aquele anjo quem tinha o sétimo selo, 152 do sétimo selo. Ele diz: aquele anjo, que é o sétimo anjo, era quem tinha o sétimo selo. E voou para mim, que está aqui no 201. Ali escutarão que um anjo me era muito sobressalente, e os demais eram comuns, porém este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda, na constelação, em turma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa, que não tinha nada escrito. É onde estavam os 7 trovões. E ele diz que ele foi com uma alavanca na copa da pirâmide e abriu. E o Espírito Santo passou a interpretar o que estava sem escrever. Sétimo selo, 168 da primeira tradução de Goiânia. Os anjos me levaram de onde estava, em cima do Monte Pôr do Sol, tirando o carrapicho da barra da calça, para dentro desta pirâmide formada pelos mesmos. Esta pirâmide que vocês veem aí. Os mistérios de Deus eram conhecidos somente por eles, e eles foram os mensageiros que vieram interpretar essa pirâmide, a mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, ele era o último, o 7º anjo, contando da esquerda à direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu assim de frente para o ocidente, ele vindo para o oriente. Estava à esquerda e seria a mensagem do último anjo, um muito extraordinário. Recordem, como disse, que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão pontiagudas, e como disse que voou diretamente a mim. Agora, isto é este 7º selo. E o que ele disse? Ele não podia contar naquele dia que estava pregando. Ainda é o 7º selo que ele está pregando. Escuta, deixa eu repetir. Foi porque era isto que eu estava sucedendo. Foi exatamente o que era. E sabendo que não podia dizer nada, até que já houvesse sucedido. E ver se as pessoas estavam entendendo ou não. Ele estava no 7º selo ainda. 201, ele não podia falar o que era o 7º selo. Ele só disse: isto era este 7º selo, que voou para ele. Então quem era o 7º selo? Aí ele diz assim: é uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é, porque não tem sido permitida a sua abertura. Deus proibiu ele de falar
Não podia falar na noite que ele estava pregando, tinha que esperar terminar o culto. Foi por isso que ele falou estas coisas em mensagens posteriores. Aí ele vem e fala sobre 7 selos já ter sido revelado, e não só 6, 7 selos ter sido revelado. Aí, aqui vem a sequência, que não vai dar tempo de eu ler tudo, mas eu vou ler nem se for a parte principal, da perguntas e respostas sobre os selos. Ele tinha que esperar o povo, ver se o povo estava entendendo o que está sucedendo. Perguntas e respostas sobre o selo 7. E também eu sei que em nosso meio há coisas que estão sucedendo e eu sei que vocês não as veem. Estou seguro. Você dirá, irmão Branham, é algo muito duro para dizer-nos. Sim, eu sei, porém observe, vocês não o estão captando, porém assim é. Vou voltar aqui, 7º selo, foi exatamente o que era, e sabendo que não podia dizer nada até que já houvesse sucedido, e ver se as pessoas estavam entendendo ou não. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eles não estavam entendendo o que estava sucedendo. Vamos ao parágrafo 8, é o 9, e agora todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está sucedendo. Eu sei o que é e digo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é. Agora, escuta, agora se tem ido. Eu sei o que é. A graça de Deus me tem permitido saber o que é. Agora se tem ido e não há nenhuma maneira de que vocês o vejam. Porém, com esta Bíblia em minhas mãos, eu sei o que é, lhes tem sido dito antes. Antes, ele já tinha pregado essas coisas antes. Já tem sido dito antes, mas as pessoas queriam que ele dissesse naquele dia. Aí ele diz para ele, você já não sabe, não faz nenhuma conjectura. Está no mesmo parágrafo. Porque se você não sabe das coisas, William Branham dizendo que os americanos não sabiam. William Branham não está dizendo que nós, os brasileiros, não sabíamos. Irmão Branham está dizendo que os americanos não sabiam. Ele está pregando para eles. Naquele dia. Parágrafo 10. Perguntas e respostas sobre os selos. Ontem à tarde algo sucedeu em meu quarto e dali em diante nunca poderei esquecê-lo. E também faz com que 2 semanas algo sucedeu e em todo o tempo que eu viva sobre esta terra não poderei esquecê-lo. Porém, a igreja aqui não deve saber essas coisas. A igreja aqui, da onde? Aqui na América, não deve saber essas coisas. Assim sendo, não ande pondo suas interpretações em nada. Ele estava pregando para uma igreja ali que não estava vendo o acontecimento, não estava vendo que ele era o anjo, não estava vendo que ele era a manifestação de Deus em carne. Tinha aqueles irmãos que viam, ele ajuntou os irmãos e disse, vocês juram que não vão dizer para ninguém? 2 irmãos com ele, 3, Deus falou para não dizer, jure que não vão dizer. É provável que esses irmãos já partiram e também não disseram, porque tinha que cumprir esses 40 anos, que é tipo. O tipo não falha, o irmão Branham pregou também, o tipo não falha. Israel saindo do Egito, a igreja saindo das denominações em 1963, com a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, 40 anos até 2003. Olha para vocês verem onde é que nós temos começado a pregar esta etapa do ano 2000 para cá, quando ela clareou mais, do ano 2002 para cá, quando nós pregamos o Cordeiro saiu do trono. E o novo nome já foi no ano 2000, mas ela foi mais claro do ano 2007 para cá. Nós temos que ser agradecidos a Deus por isso daqui, ver o nosso arrebatamento nisto. Você tem que ver o seu arrebatamento nisso. O seu rapto está representado ali em Enoque. O seu rapto está representado em Jesus, que morreu como Jesus, subiu com um novo nome, desceu com um novo nome em H-A-M, em Brana. E agora para a igreja subir tem que ser com um novo nome, porque ela vai descer em Apocalipse 19 para o milênio, diz o profeta, com um novo nome. Apocalipse 19 ele está descendo do céu com um novo nome. Então nós já temos aqui novo nome que Jesus subiu, novo nome que Jesus desceu, novo nome que a noiva sobe, novo nome que a noiva e Cristo desce.
Sempre Deus está manifestado no personagem, que ele pôs o seu nome, novo nome. O seu nome, Jesus, é só um, foi posto numa pessoa só. O seu novo nome também foi posto numa pessoa só, Brana. Seu nome foi posto em Jesus. Seu novo nome foi posto em Brana. E você faz parte para esse rapto, porque o rapto é na 7ª era da igreja, e nessa 7ª era foi quando o profeta veio, nos tirou de Laodiceia, nos deu esta revelação para termos fé de rapto. Amém? Deixa eu ler esse parágrafo aqui. 113, ouvi, mas agora vejo. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. O Filho do Homem sendo revelado é 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Quando Ele está descendo do céu, Ele está fazendo uma manifestação do Filho do Homem, porque Ele está vindo na terra para ser um homem. Agora, quando você sobe, é diferente. Escuta aqui, ó. Pouco antes do fogo cair, recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Assim como não recebeu mais testemunhas lá no tempo de Abraão, também depois de Brana, a igreja não recebe mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. Escuta, e a igreja está esperando pelo Filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Ele já está falando aqui, ó. Isso daqui é 65. Ele já está falando de rapto. Escuta, ele será revelado dos céus. Quando ele estava como Filho do Homem, ele estava sendo revelado na terra. Mas agora ele será revelado dos céus. Agora nós vemos isto claro demais, isso tem que ser. Agora a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem, Deus vindica e lhe diz e lhe mostra que aquela é a coisa para acontecer e o que você crê. Amém? O Deus desta era maligna. Hoje parece que eu rompo meu tempo, hein? 67. No próprio pensamento de Deus, Deus, o grande Espírito, o princípio antes de haver princípio, Ele era Deus. O princípio, antes de haver princípio, Ele era Deus. E sabia você que estavas nele então? Se você é um cristão agora, você estava nele então. E então, se aquilo é assim, toda a divindade é corporalmente formada na pessoa de Jesus Cristo. Ainda eles querem dizer que existe um Jesus Cristo, depois tem um outro. Jesus Cristo já é toda a divindade, a plenitude da divindade corporalmente. E então, quando Jesus morreu na cruz, eu morri com ele. Pois eu estava nele então. Aí você vê, ele estava em George Washington, ele estava em Abraham Lincoln. Agora ele diz que ele estava também lá em Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava nele também. É isso que você tem que entender, que você estava lá também. Se você não estava lá, você não vai ser raptado. Se você não estava com Enoque quando ele andou com Deus, você não vai ser raptado. Se você não estava com Jesus quando ele subiu com um novo nome na sua ascensão, você não vai ser raptado. Se você não estava com Brana quando ele estava tirando o carrapicho da barra da calça, você não pode ser raptado. Você tem que estar com ele. É a mesma coisa, eu estava naquele monte. Tem gente que quer ir lá no monte hoje. Não, eu já estava lá. Não estou preocupado de ir lá no monte. Eu estava lá quando Brana recebeu a espada na mão. Amém. Então, quando Jesus morreu na cruz, eu morri com ele, pois eu estava nele então. Pois eu estava nele então, pois ele era a plenitude da palavra manifesta, sabendo que mais tarde nós seríamos manifestados. Amém? Pois ele era essa plenitude, e nós estávamos no Calvário com ele, nós fomos para a sepultura com ele, nós ressuscitamos com ele em sua ressurreição, e agora nós ascendemos através de seu Espírito ao trono da graça, assentados juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus, sempre. Amém? Que Deus te ajude a se identificar com estes homens, estes personagens do rapto. Enoque, estou falando daquilo que nos representa. Enoque, Jesus e Brana.
Isso aqui representa o nosso rapto. Se eu fizer aquilo que Enoque fez, eu vou ser raptado. Se eu fizer o que Jesus fez, eu vou ser raptado. E se eu fizer o que Branham fez, eu vou ser raptado. Branham teve o início do ministério que todo mundo gostou, mas no final do ministério ele foi rejeitado e até pregou a fase presente do meu ministério, quando eu estou sendo rejeitado, abandonado pelos próprios americanos. E esta é a fase presente do ministério da esposa de Cristo aqui na terra hoje, quando ela também é rejeitada pelo próprio povo que crê em William Branham. Eram os próprios americanos, os próprios gentios para quem Branham veio. Deus veio em Branham para operar para os gentios e eles rejeitaram. Agora o mesmo Deus que veio na noiva está operando aqui. Ele veio, está operando e as pessoas rejeitam a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, rejeitam essa mensagem, porque querem que explique segundo suas ideias. Não, Branham nunca explicou, nem convenceu os teólogos do seu dia. Você pode ver que os teólogos, até no dia que o irmão Branham está pregando, aquele corpo, irmão Branham, é o corpo de Jesus Cristo glorificado. Ele diz, mas quando eu fui falar com Deus, era diferente. Ele era a deidade. Não era apenas um corpo glorificado, ele era Deus. Ele diz, sempre eu tenho pregado que ele sempre foi a deidade. Então, ali manifestou. E você sabe que a deidade estava em Jesus no amanhecer, e a deidade estava em Branham no entardecer. E a deidade está na noiva no amanhecer. Pai Celestial, obrigado por mais esta oportunidade de ver essas coisas. Que a gente estava nestes personagens que representam o nosso rapto. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quero andar com meu Jesus. Servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver, a Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Jesus servir e obedecer.